Queridos irmãos, boa noite. Hoje, antes de iniciar com a mensagem, eu gostaria de ter um momento de oração. Muitos irmãos da igreja estão passando por momentos difíceis de saúde. Então, eu acho que é importante nós termos um momento de uma oração mais específica, às vezes por irmãos da igreja, e eu farei essa oração. Isso era comum antigamente em igrejas de cunho reformado, em que muitas vezes no culto nós oramos por coisas do momento, providenciais. Nós começamos com uma oração de adoração para que Deus seja adorado aqui da melhor maneira por nós. Depois fazemos uma oração de confissão, pedindo para que Deus também nos abençoe na palavra que será ouvida. Depois nós, após o sermão, temos uma oração para que Deus nos abençoe ao longo da nossa rotina. Mas muitas vezes nós não temos orações específicas a respeito daquilo que tem acontecido. E nesse instante nós teremos então uma oração pastoral que eu farei para que Deus nos abençoe e abençoe cada um dos irmãos da igreja que estão necessitados. Então, vamos orar nesse instante. Querido Deus, amado Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante para rogar, ó Pai, que o Senhor venha a nós com a Tua boa mão para nos dar apoio, para nos abençoar, para trazer cura, para trazer encorajamento, para que, ó Pai, a nossa igreja, ó Deus, seja abençoada pelo Senhor, seja curada pelo Senhor naqueles que estão em necessidade. Quero pedir, em primeiro lugar, pela vida da nossa irmã Berenice. Ela não está aqui no momento, está passando por um momento difícil, de queda, que fez com que ela batesse a sua cabeça, e isso começou a afetar um pouco as noções dela, que, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor a ajude, que o Senhor derrame a sua graça sobre ela, que o Senhor abençoe os médicos que a estão acompanhando, os exames que ela vai fazer, que eles reflitam bem aquilo que é pedido, para que os médicos então encontrem uma solução para isso, e que o Senhor fortaleça a tua igreja para apoiá-la naquilo que for necessário também. Peço a Deus que o Senhor também abençoe a pequena Luísa. Sabemos, ó Pai, que ela teve uma convulsão ontem tão pequena, mas já está melhorando, obrigado por isso, mas que o Senhor abençoe para que não seja nada demais, e também pedimos que o Senhor fortaleça aos pais dela, ao Rafael, a Mariana, para que eles tenham sabedoria para lidar, tenham tranquilidade no Senhor, sabendo que o Senhor derrama sua graça também, até na vida dessas pequeninas crianças da nossa igreja, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós. Abençoe também a vida dela, Pai. Peço que o Senhor também abençoe a nossa irmã Fátima, que fez um cateterismo, está em recuperação, que o Senhor possa abençoá-la também, cuidar da vida dela, trazê-la o mais breve possível aqui para a tua casa, assim que ela se recuperar, Pai. Cuide da vida dela também. Abençoe também a vida dos nossos irmãos, seu Jonair e Dona Ilma, Pai, a saúde deles, que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue abençoando nos diversos exames e acompanhamentos que eles têm feito, que em tudo o Senhor dê sabedoria aos médicos e também, ó Pai, dê conforto a eles na idade que eles estão também, para conseguir, ó Pai, tratar da melhor maneira possível. Peço que o Senhor também abençoe a nossa irmã Thelma e o seu esposo Robério, ó Pai, nesse momento de gestação que estão passando. Estão um pouco ausentes porque a Thelma tem sofrido muito com mal-estar e esses incômodos que a gravidez traz muitas vezes. Que o Senhor possa cuidar da vida dela, que o Senhor possa cuidar do bebê ali que está no seu ventre, e que seja uma gestação
boa, que não tenha nenhum problema e que eles possam, ó Deus, ver que o Senhor tem cuidado da vida deles até o nascimento e que ocorra tudo certo até lá, ó Pai. Cuide da vida deles também, é o que nós pedimos. Peço, ó Deus, também que o Senhor abençoe a nossa irmã Marina, que também não está presente, porque está com também um mal-estar, que o Senhor possa abençoar a vida dela, cuidar para que ela se recupere o mais breve possível. Peço que o Senhor também abençoe a nossa irmã Eleni, que tem passado já ao longo dessas últimas semanas por esse momento, essa questão das viroses e dores. Obrigado porque ela já tem se recuperado, conseguiu fazer seus exames médicos e que o Senhor possa abençoá-la para que a plena recuperação venha em breve. Peço que o Senhor abençoe também a nossa irmã Helena Mendoeira, que está também com um problema de saúde, como nos informou pela manhã, que o Senhor possa abençoá-la e recuperá-la também o mais breve possível. Assim como todos aqueles, ó Pai, que também tiveram essas viroses nesse tempo que nós estamos, de gripes e especialmente os bebês e as crianças de nossa igreja que sofrem tanto com isso, que o Senhor possa abençoar, que resistam e que não tenhamos nenhuma piora naqueles que ainda estão passando por esse momento de gripe e de viroses, ó Pai. E pedimos que o Senhor abençoe também todos aqueles outros, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis, mas que não chegou até nós motivos ou coisas assim. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos da nossa igreja, cuidando, dando a bênção da Tua poderosa mão, pois o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor que cuida e que sustenta cada um dos Teus filhos, ó Pai. Obrigado por isso. E é no nome de Jesus que nós oramos, certo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ainda que seja uma doença. O Senhor tem os seus bons propósitos e glória ao Senhor por isso. É no nome dele que oramos. Agora sim, vamos passar então para o momento da mensagem. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos. Hoje vamos viajar para Corinto com Paulo. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Vamos tratar do 1 ao 17. Versos 1 a 17. Peço que você acompanhe com atenção a leitura que eu farei da palavra do Senhor, que diz assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus:
Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Até aí a palavra de Deus, oremos mais uma vez. Senhor, abra o nosso coração nesse instante para receber a semente da Tua palavra e que ali ela floresça e cresça e assim possamos, ó Deus, ter cada vez mais entendimento da Tua palavra, do Senhor e o quanto o Senhor nos ama e nos sustenta. É o que nós pedimos nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Talvez um dos milagres mais conhecidos de Jesus seja o da multiplicação de pães e peixes. É o único dos milagres, inclusive, que se repete nos 4 evangelhos. Jesus, para refrescar a memória, estava pregando a uma multidão e o horário já estava avançado e ele pede para os seus discípulos alimentem o povo antes de despedi-los. E aí os discípulos viram para Jesus e falam, mas Jesus, tem muita gente aqui. A gente não tem comida suficiente para esse tanto de gente. Aí Jesus vira para eles e fala, o que vocês têm aí? A gente tem 5 pães e 2 peixinhos que um rapazinho trouxe. E o texto diz que Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, ele dá graças ao Senhor, ele reparte e ele começa a distribuir. Na verdade, ele começa a dar para os discípulos distribuírem ao povo. E o texto diz que o povo come em tanta abundância que sobram 12 cestos cheios com as sobras. É um baita milagre mesmo. Só que acreditem vocês, quando chega na era moderna, a partir do século 18, 19, muitos teólogos, com a vinda do liberalismo teológico, começaram a questionar as coisas sobrenaturais da palavra de Deus. Assim, a Bíblia passou a ser reinterpretada de forma que o sobrenatural sumisse, transformando milagres e eventos sobrenaturais em como se fossem metáforas para dizer aquilo que realmente a Bíblia queria trazer. Por exemplo, no caso da multiplicação de pães e peixes, qual foi a explicação dada? A explicação dada pelos teólogos liberais foi que Jesus, ele pregou e ao pregar, ele constrangeu as pessoas que estavam ali ouvindo a compartilharem umas com as outras aquilo que tinham. E o desprendimento dessas pessoas foi tão grande que pareceu uma multiplicação dos alimentos. As pessoas começaram a tirar do bolso que tinha, da bolsa, da mochila, do que for que eles levassem naquela época, e começaram a dar uns aos outros, e a ponto de todo mundo sair satisfeito e ainda assim sobrar muito. Ou o que eles fizeram? A ideia foi reinterpretar de forma que o aspecto sobrenatural do milagre fosse escondido, né? Não foi milagre, não. O milagre foi o povo ficar constrangido e compartilhar entre si. Ou seja, tira o aspecto sobrenatural e sobra o fundamento do texto, que é o sustento que Deus dá ao povo. No caso, Deus deu o sustento por meio do constrangimento que foi levado ao povo pela mensagem de Cristo a eles, né? Parece bonito, né? Mas é mentiroso. Por quê? Porque é errado retirar a sobrenaturalidade das obras de Deus. É um milagre mesmo que aconteceu ali. E, na verdade, eu quero mostrar hoje para vocês que é impossível retirar a sobrenaturalidade de Deus daquilo que Ele faz nesse mundo para sustentar os seus. Porque Deus nos sustenta até nas coisas ordinárias de forma extraordinária muitas vezes. Nos dando muito mais do que esperamos, nos provendo além daquilo que a gente imagina e principalmente nos sustentando em todos os âmbitos da nossa vida. Deus cuida de nós e eu quero que a gente reflita sobre isso
nessa noite, porque é isso que esse texto vai nos mostrar. O apóstolo Paulo está diante de uma nova cidade, onde vai iniciar mais uma vez aquele seu processo de pregação do evangelho, e certamente vai ser perseguido mais uma vez, como todas as vezes ele é, mas ele está sozinho, e a perseguição a gente vai ver que está cansando até o apóstolo Paulo. E o texto vai mostrar que Deus sustenta o seu servo em todos os âmbitos da vida, seja material, seja espiritual, de forma soberana. E é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Em resumo, Deus provê por Cristo e em Cristo todo o sustento necessário aos seus servos. Deus provê por Cristo e em Cristo todo o sustento necessário aos seus servos. A gente vai ver isso em 3 partes. Cada uma desses âmbitos da vida em que Paulo foi suprido pelo Senhor. Primeiro vamos ver então que Deus sustenta os seus servos materialmente. Deus sustenta os seus servos materialmente. Vamos ver os versos 1 a 5 mais uma vez, como é que isso se mostra no texto. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Bom, a gente veio do último texto quando Paulo veio de Atenas, onde ele passou um curto tempo ali, pregando na sinagoga e na praça, ali discutindo com os intelectuais de Atenas. A gente viu que era uma cidade que tinha muito disso, e Paulo sai de lá para ir para uma das cidades agora mais importantes da região, que é a cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que fica mais ou menos a uns 80 quilômetros de Atenas, inclusive ambas existem ainda hoje, né? Tanto Atenas quanto Corinto. E Corinto era o centro de liderança política. A gente viu que Atenas era o centro intelectual da região, né? Tinha uma grande universidade, a gente lembra dos filósofos e tudo mais. Agora, de Corinto, você lembra do quê? Da liderança política e do comércio, principalmente. Essa cidade era a capital da Acaia. Toda vez que você lê na Bíblia alguma coisa sobre a Acaia, pode lembrar de Corinto, que deve estar falando de lá, tá? Inclusive, Corinto, por que era uma cidade importante? Porque Corinto, geograficamente, ficava num istmo. Não sei se você sabe o que é um istmo, mas istmo é como se fosse uma pequeníssima, fininha região de terra que separa duas grandes regiões de terra. Sabe aquele negócio de fazer musculação? Vou tentar fazer vocês visualizarem isso. Tem duas bolas aqui, tem um ferro que segura as duas. O istmo é o ferro. A bola é um grande pedaço de terra, a outra bola é um outro grande pedaço de terra, e o istmo é o que liga as duas. Corinto ficava bem nesse istmo, que separava a Grécia. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que transitava de norte a sul da Grécia passava por Corinto. E, inclusive, os mares que ficavam aqui tinha 2 portos, um de cada lado desse istmo, de cada lado desse pequeníssimo pedaço de terra. Então, tudo que passava de um mar para outro, passava por Corinto também. Então, você vê aí que Corinto é uma cidade extremamente bem localizada geograficamente, né? Isso significa que Corinto, então, era uma cidade cheia de viajantes e cheia de gente que passava lá de forma flutuante, né? Que não morava, mas ficava lá por um tempo. Então era uma cidade cheia de gente, e além disso, era uma cidade também que não podia faltar na Grécia, né? Bem idólatra, né? Lá em Corinto tinha um grande templo dedicado à deusa Afrodite. Eu não sei se você conhece mitologia grega, mas Afrodite é a deusa do amor, né?
e isso reflete na sexualidade da região. Por quê? Porque é dito que lá existiam milhares de sacerdotisas, que nada mais eram do que prostitutas ali no local. Isso mostra duas coisas para nós. Primeiro, que Corinto era uma cidade extremamente libertina, imoral. Inclusive, na época, criou-se uma expressão que chamava corintianizar, que significava praticar imoralidade sexual. Virou um verbo para você fazer coisas imorais, o nome da cidade. Não sei se você tem hábito de ler a carta aos Coríntios, especialmente a primeira carta aos Coríntios, mas isso reflete muitos problemas daquela carta, as questões imorais ali da região. E uma segunda questão importante é que era uma cidade muito bem localizada. E isso reflete uma boa estratégia missionária. Ou seja, por ser uma localização privilegiada, se o evangelho ali chegasse e atingisse as pessoas ali, dali provavelmente ele se espalharia para muitos lugares no mundo. Então Paulo provavelmente tinha isso em mente. A necessidade do evangelho chegar naquela cidade tão imoral, mas também do evangelho chegar ali para que ele fosse mais difundido. Entretanto, não era uma cidade fácil de se trabalhar. E lembre-se, Paulo ele veio fugido lá de Tessalônica, depois de Bereia, passou um pouquinho de tempo em Atenas também, numa região difícil, e por ter ido fugindo de cidade em cidade, ele não deve ter tido muito preparo para ir para elas. Como é que ele iria se sustentar? Qual apoio que ele teria? É aí que entram dois importantes personagens do Novo Testamento, fora os apóstolos, né? Que são Áquila e Priscila. Ambos se tornaram amigos íntimos de Paulo. Interessante que é dito que eles vieram de Roma, né? Lá da Itália, provavelmente eles estavam lá trabalhando, e eles vieram fugindo também. Por quê? Porque o imperador havia expulsado os judeus de lá. E é interessante que um historiador chamado Suetônio, um historiador antigo romano, ele tem um livro sobre os imperadores, e na parte do imperador Cláudio, que era o imperador da época, ele escreve assim: Cláudio expulsou os judeus porque eles estavam sempre criando perturbações instigadas por Crestos. Quem que é Crestos? Muito provavelmente é Cristo. Só que o imperador, ele não sabe de nada do evangelho ainda. Para ele não fazia a menor diferença quem era Cristo, quem era Cresto. Então ele fala o nome errado. Isso mostra que em Roma o evangelho já estava também eclodindo de alguma forma. Paulo ainda nem chegou lá. A gente vai chegar lá no final de Atos em Roma com Paulo. Mas o evangelho já estava lá. E por isso ele expulsou os judeus. Por quê? Porque o cristianismo ele era um ramo do judaísmo ainda naquela época, no pensamento daquelas pessoas. E então eles foram expulsos. Provavelmente eles já eram cristãos, porque Lucas nem descreve a conversão deles. E então eles se encontram com Paulo e ali eles fazem uma sociedade. Qual é a importância deles então? Paulo aqui estava sozinho e precisando de sustento. O que Deus manda para ele? Deus envia tanto a companhia quanto a ajuda para obter sustento. E olha que interessante, Priscila e Áquila tinham exatamente o mesmo ofício de Paulo. Eles eram fazedores de tendas. Olha como é que Deus trabalha as coisas de forma precisa, de forma perfeita. Não é coincidência, não, é a mão de Deus trabalhando. Ele manda companhia para Paulo, e não é qualquer companhia, eram cristãos, eram homens ou um casal que trabalhava exatamente na mesma coisa que Paulo, e nisso eles poderiam se ajudar para trabalhar juntos. Se você quiser, você pode chamar isso de milagre. É Deus agindo. Mas fazer tenda não era o principal trabalho de Paulo. Isso é preciso ser explicado aqui, porque o texto dá foco nisso. Paulo, ele era o quê?
Ele era um missionário. Esse era o ofício principal dele. Ele vivia do evangelho. Ele estava fazendo tendas por necessidade. Mas mesmo assim, o texto diz que ele ia todo sábado lá na sinagoga pregar o evangelho aos judeus. Por quê? Porque isso ele não podia deixar de fazer. Esse era o principal trabalho dele. Mas, providencialmente, o texto nos conta que as coisas mudam quando Silas e Timóteo retornam da Macedônia até Paulo. E aí Paulo se entrega totalmente a pregar o evangelho. Aí você se pergunta, peraí, o que aconteceu? Vamos explicar isso aqui porque isso é importante. Quando eles saíram de Bereia, fugidos, e Paulo foi para Atenas, lembra que Paulo foi sozinho. Paulo chegou em Atenas e aí ele virou para aqueles que o levaram para Atenas e falou assim, traz o mais rápido possível Timóteo e Silas para estarem comigo. Isso Lucas não relata, mas Timóteo e Silas chegaram até Atenas com Paulo. Mas de lá de Atenas, Paulo envia Timóteo de volta para Tessalônica. Se você quiser ver isso, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo conta isso, que ele enviou Timóteo de volta para Tessalônica, quando ele estava lá em Atenas, e Silas ele também enviou de volta para algum lugar na Macedônia. Provavelmente foi Filipos, né, que foi a primeira cidade dessa segunda viagem missionária de Paulo. Qual era o intuito de Paulo? Enviando eles. Certamente era pastorear as igrejas ali também, né? Só que tinha um intuito principal. Eles iam angariar fundos para o trabalho. Paulo estava precisando de sustento. Eles precisavam de sustento. Isso está lá em 2 Coríntios 11, 9. Quando Paulo vira na carta aos Coríntios, né, na segunda carta aos Coríntios, para os Coríntios e fala assim, eu nunca fui pesado para vocês. Por quê? Porque quando eu cheguei lá em Corinto, quando os Silas e Timóteo voltaram da Macedônia, eles me trouxeram fundos para que eu não fosse pesado para vocês. E aí o que Paulo faz quando Silas e Timóteo voltam, então, com ofertas para que o trabalho continuasse? Paulo, então, a partir daí ele fala, acabou meu momento de fazer tendas. Agora eu vou me entregar totalmente ao evangelho, à pregação do evangelho, é o que diz aí o versículo 5. Por quê? Porque agora ele tem o sustento, agora ele tem o apoio completo, financeiro e dos seus companheiros. O que a gente vê nesse primeiro ponto? Que Deus sustenta o ministério naquilo que é necessário para ele ser realizado, em todas as coisas. Deus proveu todo o sustento material para Paulo, tanto de dinheiro quanto de obreiros para o auxiliarem nisso. Eu gosto de olhar para a igreja, porque na igreja isso muitas vezes acontece e passa despercebido. Você já viu quando alguém sai da igreja, não sei, passa num concurso em outro estado e tem que sair, ou então casa com alguém de outra igreja e sai da igreja, e às vezes causa um desfalque em algum ministério da igreja. Você já percebeu que a igreja sofre um pouco, mas esse ministério, ele rapidamente é reposto? Às vezes, Deus traz mais gente para repor. Ou, às vezes, Deus ele vira para alguém dentro da igreja e capacita para trabalhar naquilo. Porque não existem insubstituíveis dentro da igreja. E Deus, ele sempre sustenta o corpo. Ele provê companhia, ele provê amizades, ele provê um ombro para se apoiar quando você precisa. Ele provê servos para trabalhar naquilo que é necessário dentro da igreja. Deus sempre levanta pessoas para servir. E aqui tem boas aplicações para a questão financeira também, tanto para quem vive do ministério quanto para a igreja. A gente normalmente olha para pastores e missionários, homens chamados para viver do evangelho, e a Bíblia diz que eles devem buscar, como o próprio apóstolo Paulo diz na primeira carta a Timóteo, viver do evangelho. Paulo diz isso, né? Que eles vivam do evangelho. E por quê? Paulo dá uma ideia disso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, quando ele diz que é porque eles têm que se afadigar na palavra e no ensino do evangelho. Se Deus chamou um ministro para servir na igreja, é para que ele foque nisso, é porque ele trabalha especificamente nisso, ele viva dedicado a isso. Mas nem sempre isso é possível.
E a Bíblia fala disso também. Nem sempre há uma igreja por trás para sustentar completamente um ministro, um missionário. Às vezes eles precisam tirar sustento do próprio bolso, do próprio labor do seu trabalho. E por isso, tal como Paulo, para não pesar ninguém, é necessário trabalhar por fora para se sustentar. Era o que Paulo estava fazendo aqui. E Deus abençoa dessa forma também. Só que veja a diferença que o texto nos mostra. Quando Paulo trabalhava fazendo tendas, ele ia pregar o evangelho nos sábados, o texto diz. E depois que Silas e Timóteo chegaram com o sustento, o texto diz que ele se dedicou integralmente, ou seja, todos os dias agora, pregando o evangelho. Por isso fica uma aplicação agora à igreja. É importante que a igreja, na sua realidade, lute para abençoar aqueles que vivem do ministério. E eu não estou falando nem só do pastor. Mas a gente pode lembrar aqui de missionários, de pessoas que necessitam de auxílio para viver do evangelho, para que o trabalho seja melhor realizado. Mesmo igrejas pequenas podem ajudar pessoas que vivem do evangelho, para que sejam capacitadas. Olha o que aconteceu aqui. Paulo enviou Silas e Timóteo para igrejas recém-plantadas, Filipos e Tessalônica. E essas igrejas enviaram ofertas para que Paulo vivesse do evangelho e ali plantasse uma igreja em Corinto. Olha a beleza disso. Que nós possamos ser uma igreja assim também, que ajuda, que abençoa homens que vivam do evangelho, para que o evangelho seja pregado cada vez mais e melhor nesse mundo. Essa é a primeira coisa. Deus nos sustenta materialmente em tudo que a gente precisa para servir a Ele. Mas quando eu dei esse título do sermão, não sei se você viu aí no boletim, eu coloquei sobre o sustento ministerial. Eu não quis um título restrito. Eu não quis que sustento fosse só financeiro e nem que ministerial fosse só para o pastor. Sustento é em tudo. Deus nos sustenta em todos os âmbitos da vida. E Ele sustenta todos os seus servos. Por isso, em segundo lugar, a gente vai ver que Deus sustenta os seus servos espiritualmente e emocionalmente também. Deus sustenta seus servos espiritualmente e emocionalmente também. Olha aí a partir do versículo 6 como isso se mostra. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Paulo, então, prega o evangelho na sinagoga, agora ele dedicado àquilo, pregando, cada vez mais, anunciando o nome de Cristo. E como a gente leu hoje mais cedo na carta aos Coríntios, durante o culto, ele pregava nada senão somente a Jesus Cristo e esse ressuscitado. Um anúncio simples do evangelho ele fazia continuamente ali. E qual foi a resposta dos judeus? Não nos surpreende, foi de rejeição. O texto diz que eles se opuseram e blasfemaram daquilo que Paulo estava ensinando a respeito de Jesus Cristo a eles. E como é que Paulo reage a isso? A reação de Paulo foi bem direta para eles, né? Paulo primeiro sacode as vestes ali, esse é um símbolo que expressa repúdio à resposta que foi dada em razão da rejeição deles, né? Mas não só isso, Paulo fala verbalmente também, né? Ele fala, sobre a vossa cabeça o vosso sangue e eu deles estou limpo. Paulo está fazendo a referência a um texto lá do Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 33, versículo 4. Resumindo, lá mostra uma ilustração de um vigia de uma cidade, uma pessoa que guarda uma cidade. E aí, quando esse vigia avistava um perigo, esse vigia ele tocava uma trombeta para avisar a todos os cidadãos que um perigo estava chegando e eles precisavam se defender ou fugir ou alguma coisa assim. E quando a pessoa ouvisse a trombeta e não quisesse fazer algo a esse respeito, então
o vigia ele estava livre da culpa, né? Por quê? Porque ele fez o trabalho dele. Ele anunciou que o perigo estava vindo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele está anunciando o evangelho. Que ele está anunciando o perigo de condenação eterna para aqueles homens. E que se eles não o ouvissem, como eles não estavam ouvindo, a culpa já não era de Paulo, era da rejeição deles. Então por isso que Paulo diz, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, não é minha culpa, eu estou livre disso, eu preguei o evangelho a vocês, são vocês que não querem ouvir. E aí ele diz que vai focar o ministério na pregação aos gentios ali na cidade. Quando ele sai, ele vai para a cidade de um gentio temente a Deus, chamado Tício Justo, que aparentemente já havia se interessado ou até crido no evangelho, e Paulo vai para a casa dele, e ele faz da casa dele, que é ao lado da sinagoga ali, como se fosse um ponto de reunião, de pregação para os convertidos, né? Como ele normalmente faz. Ele torna casas em igrejas, né? Naquela época era muito comum. E a casa de Tício Justo passa a ser isso. E ali são vistos os primeiros frutos ali da cidade de Corinto, né? É dito que muitos se converteram e foram batizados ali, só que tem especialmente um que foi citado por Lucas, chamado Crispo, que era nada mais, nada menos que o líder da sinagoga. É dito que ele é o principal da sinagoga dos judeus, e ele se converteu. Lucas não está falando isso aqui à toa. Lucas não está citando o nome desse homem aqui à toa. Tem um propósito para isso estar sendo mostrado aqui. Essa informação não é à toa. Por quê? Primeiro lugar, porque normalmente é difícil ver esse tipo de conversão acontecer, né? Líderes normalmente têm as coisas muito bem estabelecidas na sua mente, e para se converter acontece um monte de coisa após isso, né? Provavelmente ia ter uma mudança enorme na vida dele, inimizades com os antigos amigos dele que ainda eram judeus, que provavelmente iam se indispor com ele. Ou seja, a conversão dele ia envolver muita coisa. E isso tudo deve ter levado o quê? A perseguição dos judeus a aumentar ainda mais. Por isso que Lucas está colocando aqui. Muitos se converteram, inclusive o líder da sinagoga. Os judeus deviam estar ainda mais bravos agora. Paulo está pregando uma coisa que a gente não crê. Tem gente crendo e o nosso líder ainda creu. Não, peraí. A perseguição vai aumentar. E agora você entende por que entra o versículo 9, 10 e 11, Paulo tendo uma visão de encorajamento de Deus. Olha o que diz, verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui a gente fica sabendo então de mais uma visão do apóstolo Paulo. Não perca a conta, em Atos Paulo vai ter 6 visões, essa aqui é a terceira. A primeira visão, você deve se lembrar, foi quando Paulo converteu, né, a visão do Cristo ressurreto, né? A segunda visão foi quando ele estava iniciando a segunda viagem missionária, que ele tem a visão de um varão macedônio que pede socorro, e Paulo vai para Macedônia pregar o evangelho. E agora o Senhor encorajando Paulo a permanecer na cidade para continuar o trabalho de pregação do evangelho ali. Qual que é a relação dessas visões? Você percebe que nas 3, Paulo está indo para um lado, e Deus vira para ele e fala: não, você vai para outro. Na primeira, Paulo estava indo lá para Damasco para prender cristão. E aí Deus dá uma visão para ele que ele se torna um cristão. Na segunda visão, Paulo quer ir para a Ásia Menor pregar o evangelho. E Deus fala: não, você vai ajudar lá na Macedônia. E agora, a gente tem uma terceira visão que não é diferente. Paulo provavelmente, é o que a gente infere daqui, ele queria sair de Corinto. Provavelmente ele estava desistindo daquela região, devido à perseguição que estava aumentando cada vez mais ali.
Talvez ele estivesse cansado, deprimido ou alguma coisa assim. Então Deus vem diretamente a ele e fala: não vai embora não, fica. Fala, não temas, não te cales, porque eu tenho muita gente aí ainda. Tem um teólogo chamado Sproul que ele diz que se alguém não precisava de um tipo de revelação direta como essa, a gente imagina, era o apóstolo Paulo, né? Porque todo lugar que ele vai, ele prega ousadamente o evangelho. Mas até ele, meu irmão, é humano, se cansa das dificuldades desse mundo. Nenhum pregador, imagino eu, gosta de pregar e ver o ódio sendo incitado na vida dos que rejeitam o evangelho. Às vezes a gente tem uma visão muito romântica dos grandes homens da fé, de olhar só o que chega de bom para nós, né? De que eles eram intransponíveis, de que nada os abalava. Mas, meus irmãos, esse pensamento é equivocado, porque a gente não vê o que está por trás dos panos. Certamente tinha muito suor e lágrimas, pensamentos de desistência, atitudes depressivas, sofrimentos e lutas árduas. Eu tenho 2 pastores aqui que eu estou olhando aqui para eles. Não duvido que eles tenham passado por vários momentos difíceis aqui. Porque muitas vezes a gente só vê o pastor pregando o que é bom aqui. E o que está por trás? Eu estava lendo recentemente o relato da vida de um grande homem da história da igreja, que é o William Carey. Ele é conhecido como o pai das missões modernas. Ele foi lá para a Índia fazer missão. Foram 7 anos iniciais de fracasso, vivendo em pobreza, porque o sustento era pequeno. E ele tinha 3 filhos, e a doença vinha direto. Inclusive um deles, por uma disenteria, faleceu. E quando ele faleceu, a esposa dele entrou em depressão profunda, diz o biógrafo. Foi esse homem que foi chamado de o grande pai do movimento missionário da era moderna. A gente sabe dos frutos que geraram lá na frente, mas foram 7 anos de fracasso, depressão, morte, até ele chegar lá. Aparentemente, Paulo estava passando por um momento difícil assim. Então Deus o conforta e o encoraja. Não temas, continue a falar. Eu vou cuidar de você, então pregue. Porque eu tenho muita gente para se converter aí nessa cidade. Eu acho legal essa parte final da visão, porque está falando, obviamente, da doutrina da eleição aí, né? Eu tenho muitos eleitos aí nessa cidade para que você possa pregar e eles vão se converter, né? E tem muita gente que olha para a doutrina da eleição, da predestinação, como se fosse um afastamento das missões. Por quê? Porque se Deus já escolheu alguns, para que eu vou pregar, né? Tem muita gente que diz isso, né? Mas é o oposto. O texto mostra para nós que saber que Deus tem eleitos nos encoraja a pregar o evangelho. Por quê? Porque se ele escolheu, eu sei que alguma coisa vai acontecer, não depende de mim. Então é um encorajamento para pregar. E Paulo, então, encorajado, o final dessa parte mostra que ele fica 1 ano e meio na cidade de Corinto, que foi, então, a estadia mais longa de Paulo em alguma cidade em suas viagens missionárias até agora. Sabe, queridos, Deus nos sustenta espiritualmente e emocionalmente também. Às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está achando que vai tudo dar errado, às vezes a gente não vê perspectiva de um futuro bom, porque as coisas não estão dando certo e a gente fica deprimido, triste, que acha que não vai aguentar. E aí a pergunta vem: como é que sai disso? Como é que vence um desânimo? Como é que faz para não desistir? O texto nos mostra que é Deus quem pode prover isso para você. Aí vem o questionamento em seguida. Mas pastor, Paulo teve uma visão. Deus foi lá direto nele. Deus foi lá direto nele e falou com ele numa visão. Eu vou ter que esperar Deus vir numa visão também, ou sonhar também com Deus falando comigo, para eu ter
para eu sair desse desânimo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu e vocês temos mais do que Paulo tinha. A gente tem mais do que Paulo tinha. Paulo teve uma visão. Uma visão não é algo que você escolhe ter, é algo que vem. Eu e você temos uma palavra concreta e escrita do Senhor a hora que você precisar. Você está desanimado? Leia 2 Coríntios 4, 16 e 17. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Você quer desistir? Leia Filipenses 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você acha que as coisas vão dar errado? Lembre-se do Salmo 27. Diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu vou temer? Espere pelo Senhor. Podia ficar falando textos aqui o tempo inteiro. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, o Senhor sustenta cada um de nós, Ele prometeu, espiritualmente e emocionalmente. Nosso Salvador diz, para citar um último texto: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Ele está falando? Vem a mim, vá até Ele então. Em oração, na palavra. Você não precisa esperar uma visão, não. Vá a Ele. Você tem o que Ele disse. Confie, Ele te sustenta. Por fim, um último ponto. A gente vive numa época em que é dito que a doença que mais ataca a nossa sociedade se chama ansiedade. A gente não sabe confiar que Deus cuida até do nosso futuro. Então a gente fica sofrendo por antecipação. Isso que é ansiedade. Mas Deus sustenta até nisso. E nesse último ponto eu quero mostrar como o texto nos mostra isso. Deus sustenta os seus servos soberanamente. Até naquilo que a gente acha que está com problema, Deus já resolveu lá na frente. Deus sustenta os seus servos soberanamente. Vamos ver a parte final do texto. Olha aí, mais uma vez, a partir do versículo 12. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra de nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Como eu disse, a perseguição estava aumentando, né, dos judeus. E aqui a gente tem o ápice da perseguição. Por que é o ápice da perseguição? É o teste definitivo aqui de Paulo. Por quê? Porque dessa vez, os judeus eles não vão tratar internamente. Eles vão lá no procônsul da região. Ou seja, eles vão fazer uma acusação de que Paulo estava indo contrário a uma lei imperial, a uma lei do Império Romano. Era muito mais do que só uma relação com eles ali. E as consequências desse julgamento poderiam ser, sim, perigosas, sérias. E a acusação era simples. Eles dizem que Paulo estava persuadindo os homens a adorar a Deus. Como? Por modo contrário à lei. A palavra lei nessa acusação, ela tem um entendimento dúbio. Por quê? Porque qual lei que eles estavam se referindo? A lei romana ou a lei judaica? Qual das duas? Certamente os judeus estavam falando da lei romana, né? Por quê? Porque eles queriam que Paulo fosse condenado pelos romanos numa coisa muito mais séria, né? E qual que era, então, a pretensão dos judeus? A gente tem que lembrar de como é que funcionava aquela época. Os romanos,
eles não podiam se tomar outras religiões que não fosse a própria deles. Só que tinham certas religiões que eram toleradas pelo império. O judaísmo era uma delas. Ou seja, os judeus não tinham que deixar de ser judeus. Eles poderiam ser judeus. Quem não podia eram os romanos. Mas eles podiam, eles tinham liberdade de continuar sendo judeus. Certo? O que os judeus estavam falando? Nós temos liberdade. Mas eles, esse novo povo cristão aí, não, eles não são judeus. Eles estão pregando outra coisa que não é liberada por lei. Vocês têm que condenar eles porque eles estão indo contra a lei romana. Se o procônsul atendesse o pedido dos judeus, né, a acusação dos judeus, olha a seriedade do que ia acontecer. O cristianismo, ele ia ser entendido como algo diferente do judaísmo e ia ser proibido em todo o Império Romano. E a condenação para isso era séria. Não se podia pregar religiões não permitidas. Então, se isso fosse atendido, era algo sério, perigoso que estava para acontecer. Eu não sei o que passou pela cabeça de Paulo na situação. O que ele diria ali para se defender, né? Qual seria a saída de Paulo? Eu imagino que ele pensou algumas coisas para dizer. Mas olha que interessante, o texto diz que Paulo ia falar para se defender, mas ele foi interrompido. Ele foi interrompido. O próprio imperador já falou, o próprio procônsul já falou. Não, isso que vocês estão acusando ele, é pequeno, é de vocês, resolvam internamente. Na verdade, quem não deixou Paulo falar foi o próprio Deus. Por quê? Porque Deus não disse para ele que ele cuidaria das coisas e que nenhum mal lhe aconteceria? Pois foi isso que Deus fez. Paulo nem precisou falar, Deus já resolveu o problema de uma vez. Então, Galho, ele fala, isso é coisa de vocês, resolvam internamente, saiam do meu tribunal. Galho, o procônsul não dá nem bola para os judeus. E veja o que acontece em seguida. O versículo 17, ele tem uma construção meio estranha, porque a gente não sabe direito a quem se refere a palavra todos aí no texto, né? A gente sabe que todos agarraram um tal de Sóstenes, que era o novo líder da sinagoga, né? Porque o primeiro foi convertido, né? Crispo, e eles o espancaram. Inclusive um detalhe interessante, lá em 1 Coríntios 1:1, Paulo ele escreve a carta e ele declara que ele está escrevendo junto com um homem chamado Sóstenes. Se era o mesmo, a gente não sabe. Pode ser que fosse o novo líder da sinagoga também se convertendo ao cristianismo. Enfim, uma mera curiosidade. E aí espancam esse homem e Galho dá de ombros para isso, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. A pergunta é, o que esse versículo está fazendo aqui? Quem espancou ele e por que fizeram isso com ele? A explicação mais provável aqui é que esse todos se refere à maioria de quem estava ali, que eram os gregos, né? Que estavam lá no tribunal, vendo o que estava acontecendo, todo o tumulto e tudo mais. E por que eles então espancam o Sóstenes, que é o líder da sinagoga? Porque naquela época havia um sentimento anti-judaico, ou como a gente chama hoje, né, antissemita, né, muito forte naquela época. Não é tão diferente de hoje em dia, né, como a gente tem visto os judeus continuando sofrendo muito esses sentimentos antissemitas aí. E por isso eles aproveitaram que o procônsul estava com desdém para com os judeus, estava dando de ombros para eles então aproveitam o momento e espancam o líder da sinagoga judaica, demonstrando toda a sua repugnância. E por que esse versículo está aqui? Isso é mais um motivo que Deus ainda está acrescentando para que os judeus cessassem o seu ímpeto de perseguir Paulo e o cristianismo. Por isso, Paulo permanece em Corinto 1 ano e meio pregando o evangelho, provavelmente num dos momentos mais calmos de pregação de Paulo, com pouca perseguição, porque ele foi livre agora para pregar o evangelho. Meus irmãos, Deus sustenta soberanamente também. Seus servos, o ministério, a igreja, tudo anda conforme a vontade de Deus,
conforme os planos dele. Você não sabe o dia de amanhã, mas ele sabe. Você espera problemas enormes. Para Deus tudo é pequeno. Nós muitas vezes não lembramos das promessas que Deus faz para nós. E a gente fica ansioso por isso. Mas Deus não é igual a gente, porque nós muitas vezes não cumprimos a promessa que fazemos. A gente várias vezes ora, né? Senhor, me perdoa por isso, eu nunca mais vou fazer isso, prometo. Mas no dia seguinte, na semana seguinte, você faz de novo. Mas Deus não é assim. Deus, na sua palavra, é imutável. O que ele fala se cumpre. O que ele faz tem peso eterno. Deus falou para Paulo, nenhum mal vai acontecer. E nenhum mal aconteceu. Deus faz o mesmo conosco. Deixa eu refrescar a sua memória para te lembrar disso. Quando Cristo foi à cruz para te perdoar, o perdão não foi parcelado, não. Ele perdoou tudo de uma vez. Até o que você vai cometer daqui para frente já está perdoado em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus, ele sabe todos os seus caminhos. Salmo 139 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, ainda quando nenhum deles estava escrito e determinado. E aí, quando você lembra que ele tem tudo na palma da mão dele, você precisa se lembrar das promessas dele também, que ele vai cumprir. Vou lembrar algumas para você. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer outra promessa? João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer uma última? Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Para que se preocupar com o amanhã? Ele é soberano. Ele sustenta a vida de cada um de nós. Meus irmãos, hoje nós vimos que Deus é o nosso sustentador. Na verdade, ele é o sustentador de todas as coisas. Nada passa despercebido diante de Deus. Ele cuida dos seus servos. Ele sustenta materialmente e espiritualmente de forma soberana. E eu quero finalizar com uma última coisa pequena aqui. Quando Cristo multiplicou os pães e os peixes, ele fez um milagre mesmo para sustentar toda aquela gente. Eu quero dizer para você que não é só milagres grandes assim que acontecem e não acontecem mais hoje, não. Acontecem com a gente também. Milagres extraordinários acontecem no meio das coisas ordinárias da nossa vida. Sabe, aquelas mensagens na pregação de domingo que parecem flechas específicas da sua vida? É Deus que está falando com você, meu irmão. Deus envia amigos e faz brotar do seu lado no momento que você precisa. É o sustento que chega na hora certa, aquele mês que sobra um pouquinho mais, e é exatamente para aquilo que você precisa. É o livramento que ele te deu de algo que você nem percebeu, e depois você se dá conta da grandiosidade daquilo que Cristo fez por você. Ele está cuidando de tudo, meus irmãos. Ele está sustentando todas as coisas, todos nós. A gente pode descansar nele. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso sustentador e o Senhor cuida das nossas vidas. Que nós possamos crer nisso cada vez mais. É o que te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.